Olá, meus amigos! Vamos fazer este lindo suplá em crochê? Para esta peça, eu vou utilizar um novelo de Euro-Roma Milano, na cor cru de 200 gramas, e um novelo de Euro-Roma Milano de 200 gramas, na cor Oceano. Vejam que linda esta cor! Lançamento aí da Euro-Roma, entre outras cores maravilhosas aí que foram lançadas, do Euro-Roma Milano. Uma tesoura e uma agulha de 3,5 mm. Vamos para o passo a passo? Com o Euro-Roma Milano na cor cru, vou iniciar o centro do trabalho, fazendo aqui o redondo perfeito. Faço aqui o nozinho inicial e 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. Subo 3 correntes e dentro deste anel que se formou, eu coloco mais 15 pontos altos, totalizando 16 pontos ao contar com as 3 correntinhas que eu fiz para iniciar. Feitos 16 pontos altos, eu fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 iniciais. Subo 3 correntes. 1, 2, 3. No ponto seguinte, pegando apenas a alcinha de trás do ponto, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. 1 e 2. E trabalho desta forma, fazendo 2 pontos altos em cada espaço aqui na alcinha de trás do ponto, até chegar aqui no início. Terminando aqui, chegando no final, faço um ponto alto, olha, aqui no pezinho das 3 correntinhas iniciais, onde eu vou ter 2 pontos no mesmo lugar. E fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 iniciais, tendo aqui, então, 32 pontos altos nesta carreira. Faço 3 correntinhas para iniciar, e no próximo ponto, olha, eu faço apenas um ponto alto. E no ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. 1 e 2. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, 2 no mesmo lugar. 1 e 2. Nesta carreira eu vou trabalhando desta forma. Um ponto alto sozinho e 2 no mesmo lugar. Um sozinho e 2 no mesmo lugar, até eu chegar aqui no ponto de início. Finalizando aqui a carreira, então eu faço um ponto alto sozinho e aqui no pezinho das 3 correntinhas que eu fiz para iniciar, faço um ponto alto, totalizando 2 juntos. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. O redondo perfeito, ele é assim. Nesta terceira carreira, eu fiz um ponto sozinho e 2 juntos. Um sozinho e 2 juntos. A próxima carreira, o que aumenta são os pontos sozinhos, os separados, sempre permanecendo os 2 juntos. Então, eu subo 3 correntes e vou fazer agora 2 pontos sozinhos, um em cada ponto. Um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto seguinte, ficando um ponto em cada ponto. As 3 correntinhas eu não conto ainda, porque ela sempre vai finalizar com 2 pontos. Que eu faço mais um aqui embaixo, finaliza com 2 no mesmo lugar.
Agora, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, 2 separados. 1 e 2 separados. E no próximo, 2 juntos. 1 e 2. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto no mesmo lugar onde iniciei as 3 correntes, totalizando 2 pontos no mesmo lugar. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subo 3 correntes. Como na carreira anterior eu fiz 2 pontos separados e 2 juntos, nesta próxima carreira eu faço 3 pontos separados e 2 juntos. 1, 2, 3 e 2 no mesmo lugar. 1 e 2. 3 separados. 1, 2, 3 e 2 no mesmo lugar. 1 e 2. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no ponto de início. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto aqui no mesmo ponto inicial, totalizando 2 pontos no mesmo lugar. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faço 3 correntes para subir. Nesta próxima carreira eu vou trabalhar 4 pontos separados. 1, 2, 3 e 4. E no próximo ponto, 2 juntos. 1 e 2. E continuo desta forma. 4 pontos altos separados. 1, 2, 3 e 4. E no próximo, 2 juntos. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Trabalho desta forma até chegar aqui no ponto inicial. Finalizando a carreira, faço um ponto alto aqui no ponto inicial, totalizando 2 pontos no mesmo lugar. Fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Para essa peça, eu vou parar o redondo perfeito aqui nesta carreira. Mas caso queira fazer ele maior, então é só continuar na sequência do aumento dos pontos altos separados. Então, como nesta última carreira eu fiz 4 separados e 2 juntos, caso queira fazer maior, a próxima carreira seria 5 separados e 2 juntos. E a próxima, 6 separados e 2 juntos. E assim por diante. 7 separados e 2 juntos, até o tamanho desejado. Depois que eu finalizei, então, aqui esta carreira, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos de base, 1 e 2. E no próximo ponto, agora eu posso pegar as 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. Eu tenho aqui uma alcinha de 3 correntes. Vou repetir o processo. 3 correntes, pulo 2 pontos de base e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Repito este trabalho a volta toda, fazendo as alcinhas de 3 correntes e sempre pulando 2 pontos e prendendo com baixo no ponto seguinte. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui no pezinho da primeira alça. Eu fiquei aqui ao redor deste trabalho com 32 alças e 3 correntes.
Aqui na primeira alça de 3 correntes, eu faço um ponto baixíssimo na primeira corrente e um ponto baixíssimo na segunda corrente. E aqui dentro da mesma alça, eu faço um ponto baixo. Sem nenhuma corrente na alça seguinte, faço 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na próxima alça, faço um ponto baixo. E na alça seguinte, mais 7 pontos altos. Então, nesta carreira, eu vou trabalhando desta forma, fazendo 7 pontos altos dentro de uma alça e um ponto baixo na alça seguinte. 5, 6 e 7. E um ponto baixo na alça seguinte. Trabalho assim a volta toda, finalizando aqui no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto o fio e vou fazer o arremate. Posso puxar ou posso também passar esse fiozinho aqui dentro. Se eu passar ele aqui dentro, eu aperto bem, que é para não ficar o nozinho aqui em cima, ficar muito grande o nozinho. Aí, com essa sobra, aqui no avesso, olha, eu viro aqui e venho passando esta sobra aqui pelos pontos aqui de trás. Olha, sempre puxando bem para não aparecer onde está puxando, tá? E aqui, como eu tenho o lequinho de 7 pontos, então eu venho passando aqui pelos pontos de trás dele, olha. Aí eu passo por uns 2 pontos, abro esse fio em 2 partes. E passo apenas uma parte do fio que eu abri, aqui, olha, em qualquer pontinho à frente aqui. Aqui eu vou dar 3 nós. O primeiro nó não aperte muito, senão ele vai repuxar aonde passou o fio anteriormente. O segundo aperta bem e o terceiro também. Junto os 2 fios novamente e continuo passando pelos próximos pontos aqui, olha, por baixo dos próximos pontos. Olha como sumiu o nozinho. Não dá para perceber aonde foi feito o arremate. Por isso, veja bem se está certinho antes de arrematar, porque depois que arrematou fica difícil de achar onde está o arremate. Pronto, aqui eu posso cortar o excesso. Aí eu já tenho pronto aqui a base, né, central do meu suplá. Agora vamos fazer os motivos que vai ao redor. Para o primeiro motivo que eu vou colocar ao redor da minha base, eu vou iniciar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. Subo 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar aqui dentro 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
totalizando 9 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço uma correntinha de separação e coloco aqui dentro mais 9 pontos altos. 1 até completar 9. Feito aqui, então, os outros 9 pontos altos, fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 iniciais, corto o fio e faço o arremate. Esse arremate eu posso fazer igualzinho ao arremate que eu fiz lá na base central da peça. Feito o arremate, então, aqui no miolo, olha, eu fiz passando o fiozinho por trás, da mesma forma que eu tinha feito na base. Agora eu vou colocar aqui o Euro-Roma Milano na cor oceano. Então, aqui dentro desse espacinho, olha, onde eu fiz uma correntinha, eu vou passar o fio aqui dentro. E aqui eu vou dar um nozinho. 1 e 2. E puxo aqui o excesso. Esta sobra aqui, eu vou trabalhar por cima dela, para esconder. Entro com a agulha aqui dentro do mesmo espaço onde eu amarrei. Aqui eu faço 3 correntes para subir. 1, 2 e 3. Dentro deste mesmo espaço, coloco mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu tenho aqui dentro do espaço 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui nesses pontos altos aqui de base. Eu vou trabalhar por 5 pontos, fazendo 2 pontos altos sobre cada ponto, pegando nas 2 alcinhas de cima. Aqui tem que ter um pouquinho mais de atenção, olha, porque o primeiro ponto ele está bem escondidinho. Então, se não olhar bem direitinho, acaba pulando ele. Então, no primeiro ponto ainda, olha, pegando as 2 alcinhas aqui de cima, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Mais 2 pontos no próximo ponto. 1 e 2. Mais 2 no próximo. 1 e 2. Então, já trabalhei por 3 pontos, falta mais 2. 1 e 2 no mesmo lugar. Agora, eu vou no próximo ponto e faço mais 2 pontos. 1 e 2. Então, eu trabalhei aqui, olha, por 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço um meio ponto alto aqui no ponto seguinte, olha. Um meio ponto alto. No próximo ponto, outro meio ponto alto. Agora, eu faço 4 pontos baixos, um em cada ponto. 1. Ficou um pouquinho. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, eu vou repetir o que eu fiz deste outro lado. 2 meio ponto alto, um em cada ponto. 1 meio ponto alto e mais um no próximo ponto. Ok. Agora, sobraram aqui 5 pontos novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, igual eu trabalhei deste outro lado. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto deste. 1, 2 pontos altos, mais 2 pontos no próximo. 1 e 2. Mais 2 pontos altos no próximo ponto. 1 e 2.
mais 2 no seguinte, 1 e 2. E mais 2 aqui no último ponto. 1 e 2. Fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 iniciais. Ficando deste jeitinho, olha. Corto o fio e faço o arremate da mesma forma que eu fiz na base central. Arrematado aqui, então, com a cor oceano, eu vou colocar o cru novamente. Eu vou amarrar o cru, olha, no quarto ponto baixo. Eu tinha feito 4 pontos baixos aqui na parte de baixo. Olha, aqui é o motivo. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo. Então, eu vou amarrar o cru no quarto ponto. 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, eu amarro o Euro Roma Milano na cor cru. Ok. Depois que eu amarrei, eu coloco a agulha aqui no mesmo espaço onde eu amarrei, só faço aqui uma correntinha, olha, um pontinho. No próximo ponto, olha, o ponto seguinte, eu faço um ponto baixíssimo, pegando estas duas alcinhas em cima do ponto. Olha, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e no próximo ponto, outro ponto baixíssimo, sempre pegando as duas alcinhas do ponto para este trabalho. Uma corrente e um baixíssimo no ponto seguinte. Uma corrente, um baixíssimo no ponto seguinte. Vou trabalhando desta forma, sempre fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto, até eu chegar lá antes das 3 correntinhas iniciais que eu tinha feito para iniciar a carreira anterior. Olha, já estou chegando. Uma corrente e um baixíssimo. Então, aqui, olha, eu tinha feito os 3 pontos altos dentro do espaço, onde eu tinha subido as 3 correntes, 1, 2, 3, e feito mais 2 pontos altos. Então, eu parei com o ponto baixíssimo, um ponto antes daquelas 3 correntinhas iniciais. Feito isso, faço 3 correntes. 1, 2 e 3. Coloco a agulha nesta alcinha aqui do ponto baixíssimo, olha, e faço um ponto baixíssimo também. Agora, no próximo ponto, bem em cima das 3 correntinhas, olha, eu faço um ponto baixo. Ok. Faço uma corrente, laço a agulha. E no ponto seguinte, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Um ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3. Retorno com a agulha. Olha, aqui em cima do ponto alto, posso pegar essas 2 alcinhas aqui, ó. E aqui eu faço um picô com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes novamente. Volto com a agulha aqui no picô anterior. Aqui eu tenho só uma alcinha aqui, olha. Acho que dá pra ver ela aqui, ó. Pego ela e faço um ponto baixíssimo. 3 correntes novamente. Volto com a agulha nesta alcinha do picô anterior. E faço um ponto baixíssimo. Eu tenho aqui, então, 3 picôs. Um sobre o outro. Agora, aqui, olha, no primeiro picô, em cima do ponto alto, eu tenho esta alcinha aqui, olha. Coloco a agulha nesta alcinha. E faço um ponto baixíssimo.
Então, eu fiquei desta forma. Laço a agulha. Aqui no mesmo lugar onde eu tinha feito um ponto alto, faço outro ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficou desta forma. Olha que bonitinho. Feito isso, eu faço uma correntinha. E aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. Retorno aqui no ponto baixo, pegando esta alcinha aqui de cima, olha. E faço um picô com ponto baixíssimo. E sobre o próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente e outro ponto baixíssimo no ponto seguinte. Uma corrente, um ponto baixíssimo no ponto seguinte, repetindo este outro lado aqui, olha, que eu tinha trabalhado com os pontos baixíssimos e as correntinhas. Eu vou trabalhar desta forma, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo, até eu chegar aqui, olha, no segundo ponto baixo, contando aqui da minha direita para a minha esquerda, olha. 1 e 2, até chegar aqui no segundo. Cheguei aqui com um ponto baixíssimo no segundo ponto baixo, faço uma correntinha. Aí eu vou pegar a base, meu suplá. Eu tenho aqui vários lequinhos de 7 pontos altos, vários motivos. Vou escolher aqui qualquer motivo. Tiro a agulha aqui, olha, onde eu tinha feito aquela correntinha, dou uma ajustada aqui para não ficar muito largo. E vou contar 4 pontos nesse motivo aqui de 7. 1, 2, 3. No quarto ponto, olha, eu coloco a agulha, aqui ele está no meu lado direito. Pego a laçadinha que eu tinha deixado aqui, olha, e passo ela aqui para dentro. Pronto, já fiz uma emendinha. Vou ajustar, para não ficar largo. Aí eu faço uma correntinha, ó, uma corrente, e vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora, aqui onde eu tinha iniciado o trabalho, olha, onde eu tinha feito o nozinho, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixíssimo. Ok. Tiro a agulha. Corto aqui o fio. Aí eu vou puxar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Coloco a agulha aqui para trás, olha. No primeiro ponto baixíssimo, eu coloco a agulha aqui na parte de trás, ó, passando de trás para frente. Fica meio apertadinho, olha. Aí eu pego a sobra e passo lá para trás. Pronto. Ficando desta forma aqui o acabamento. Aqui no avesso, eu vou fazer o arremate. Olha, eu venho passando aqui por trás, né? Aqui por trás dos pontos, também tá bem apertadinho, mas eu venho passando, ó, dá para passar. Aí eu passo ele aqui sobre uns 3 ou 4 pontos, abro o fio ao meio e dou o nozinho, igual eu fiz o arremate aqui na parte central. Feito o arremate aqui no avesso, então, olha, que é o lado direito. Eu vou precisar agora de mais um motivo, desta forma, olha. Então, aqui eu fiz um miolinho, igual eu fiz este anterior. Aqui eu fiz a parte de fora, com a cor oceano, igual eu fiz esse, a mesma coisa.
E aqui eu comecei a fazer o ponto zigue-zague aqui em cima, fiz a coroinha aqui em cima também neste motivo, igual a este daqui. Depois que eu prendi aqui, olha, com ponto baixíssimo, então depois do picô, olha, no segundo motivo, fiz o picô, prendo com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Aí faço uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui, fazendo os pontos baixíssimos e a correntinha por 5 pontos. Então, olha, depois que eu prendi com ponto baixíssimo picô, eu conto 1, 2, 3, 4, vou trabalhar até aqui no 5º ponto. Então, olha, já fiz a corrente, um ponto baixíssimo no próximo ponto, uma corrente, um baixíssimo no seguinte, já fiz 2 pontos. Uma corrente, um baixíssimo, já trabalhei no terceiro, uma corrente, um baixíssimo, no quarto, uma corrente e um baixíssimo aqui no 5º. Faço uma correntinha. Agora eu vou lá no motivo que já está pronto, olha. Neste daqui. Eu vou contar aqui no motivo, olha. Depois que eu prendi o picô, aqui está o ponto baixíssimo antes do picô, né? Este daqui. Então, eu vou contar para trás, a partir dele. Vou contar 5 pontos, olha. A partir do seguinte. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu vou colocar a agulhinha aqui no meio, olha, entre o 5º e o próximo, o 6º. Coloquei a agulha aqui, pego a laçadinha, olha, passo ela aqui por dentro, fazendo a emenda. Acho que assim tá dando para ver bem, né? Tá. Olha, fiz a emenda aqui. Aí eu faço uma corrente, uma correntinha, e vou retornar aqui na peça novamente, olha. Um baixíssimo e uma corrente. Um baixíssimo, uma corrente. Um baixíssimo, uma corrente. Até eu chegar lá no segundo ponto baixo, igualzinho eu fiz no motivo anterior. Ó, já estou chegando aqui. Aqui é o primeiro ponto baixo. E aqui é o segundo ponto baixo. Ok. Tiro a agulha daqui. Agora eu vou lá na peça novamente, fazer a emenda. Aqui, olha, eu tinha feito a emenda do motivo anterior, aqui neste lequinho, olha. Eu vou pular um motivo. Um vai ficar sem nada, vai ficar solto. No próximo, vou contar novamente aqui no motivo de 7 pontos. No 4º ponto, eu coloco a agulha. 1, 2, 3, coloco a agulha aqui no 4º ponto. Pego a laçadinha que eu tinha deixado para trás e puxo aqui, ó. Já emendei também. Aí eu faço uma correntinha. Vou aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou lá no ponto inicial, onde eu tinha amarrado o fio. E faço um ponto baixíssimo. Corto. Aqui eu já posso puxar. Se eu tivesse uma outra parte aqui atrás, né? Tem trabalho que eu faço aqui pegando só na alça de cima, que eu vou continuar a parte de baixo, eu poderia passar esta alcinha aqui para trás, a alcinha, tá? Porque eu iria continuar lá atrás. Como eu não vou continuar mais, eu só vou arrematar, então eu já posso puxar aqui, olha. Aí eu coloco a agulha lá atrás do primeiro ponto baixíssimo, pegando só na alcinha de trás e puxo somente o que eu cortei desta forma. E lá atrás eu já faço o arremate. Agora que eu vou fazer o arremate, igualzinho eu fiz o anterior também, passando o fio aqui pelos pontos, abrindo em 2 partes e dando nozinho. E continuar passando mais um pouco. Dando arrematado aqui, então, olha, o segundo motivo.
Então, ficou emendado, olha, um ao outro, apenas aqui por um pontinho, e ficou aqui entre um e outro um lequinho de 7 pontos solto, olha, está solto. Ele ficou meio assim, inclinadinho, tá vendo, olha? Um com o outro, inclinadinho um com o outro. Agora que eu vou fazer novamente o mesmo processo, por mais 2 motivos. Então, eu pulo novamente um leque de 7 pontos e vou fazer a emenda do outro motivo aqui neste lequinho, pulo um leque e faço a emenda do outro motivo neste lequinho. Então, sempre eu vou pulando um lequinho. E aqui vai ficar mais 2 motivos, um inclinadinho com o outro. Bom, aqui, então, eu fiz a emenda dos outros 2 motivos. Então, só para não ficar dúvida, olha, eu emendei um motivo aqui num leque, pulei um e fiz a outra emenda unindo os dois. Então, ficaram 2 juntinhos aqui. Aí, eu pulei um lequinho, fiz outra emenda do motivo no outro lequinho, pulei o outro motivo aqui de 7 pontos e fiz a emenda no outro motivo, olha, ficando 2 novamente juntinhos. Então, eu vou fazendo desta forma, olha. Então, aqui eu já tenho uma emenda, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra, sempre deixando olha. Vai ficar esse espaço aqui, aonde eu vou emendar o outro motivo. Vou iniciar aqui o outro motivo que será emendado entre as gotas, que já estavam emendados na base do suplá. Aqui vai ser a folha. Eu vou iniciar com 9 correntinhas. Dou um nozinho inicial e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Eu vou colocar a agulha agora na 8ª corrente, olha, que é anterior à última. O que está na agulha eu não conto. Então, essa é a 9ª corrente. Na 8ª eu coloco a agulha, olha, pegando apenas a alcinha de cima. E vou fazendo um ponto baixo em cada corrente. Este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo e o 8º. Então, aqui eu fiquei com 8 pontos baixos. Faço 2 correntinhas, 1 e 2. Agora, aqui, olha, deste outro lado dos pontos baixos, olha. Eu dou só uma viradinha aqui, né? E venho aqui deste outro lado, olha, eu vou fazer pontos baixos aqui também. Então, já coloco a agulha aqui no primeiro ponto, olha, na mesma direção daqui do último que eu fiz e faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, olha, coloco a agulha, faço o segundo, vou no seguinte, o terceiro, o quarto, quinto e o sexto ponto baixo. Eu vou deixar 2 pontos sem trabalhar. Aqui é a pontinha da folha. Todo final, né, que eu estiver aqui todo final aqui para voltar, eu vou deixar 2 pontos sem fazer, tá? Todo início aqui da carreira, olha, eu viro o trabalho, estava desse lado, viro o trabalho, faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Olha, aqui é o primeiro ponto. Ele tem 2 alcinhas, a da frente aqui e a de trás. Eu vou trabalhar somente pegando na alcinha de trás, olha aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, ó, um no segundo, até eu chegar naquelas 2 correntinhas que eu tinha feito para fazer a virada. Olha. Então, cheguei aqui no ponto baixo antes das 2 correntinhas. As 2 correntinhas estão aqui, ó, aquela que eu fiz para virar, olha. A primeira e a segunda.
Então, eu faço um ponto baixo na primeira corrente, ó, primeira. Aí, eu vou fazer 2 correntes novamente, 1 e 2. E na segunda corrente, eu continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto, pegando só na alcinha de trás, e eu vou trabalhar até o penúltimo, aqui, ó. Eu vou deixar 2 pontos sem fazer. Vou trabalhar até o antepenúltimo ponto, ó. O antepenúltimo está aqui, aqui é o penúltimo e aqui é o último. Então, eu trabalhei até o antepenúltimo ponto, deixando 2 pontos sem fazer. Repare que ficou, olha, escadinha com escadinha, certinho aqui, olha, na mesma direção. Agora, eu retorno novamente, olha. Viro, faço uma corrente. No primeiro ponto, faço um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. E vou repetir o mesmo processo, fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo, até eu chegar lá na primeira corrente das 2 que eu fiz para virar. Aqui é o último ponto baixo que eu trabalhei e aqui está a primeira corrente, olha. Então, eu faço um ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes, e na segunda corrente, começo os pontos baixos novamente, até o antepenúltimo ponto. Venho fazendo os pontos baixos até o antepenúltimo. Aqui já é o antepenúltimo. Pois aqui é o penúltimo, olha. E aqui é o último. Deixo 2 sem fazer. Viro novamente. Virei, faço uma corrente e repito o mesmo processo. Um ponto baixo no primeiro ponto. Toda vez que for iniciar, é uma corrente e o ponto baixo já se inicia no primeiro ponto. Toda vez que for finalizar a carreira, para sempre no antepenúltimo ponto, deixando 2 pontos sem trabalhar. Então, eu fiz o ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes, um ponto baixo aqui, ó, na segunda corrente, continuo com os pontos baixos até o antepenúltimo ponto. Cheguei no antepenúltimo ponto. Olha, então ele ficou novamente na mesma direção aqui, ó, o degrauzinho. Retorno, trabalho novamente. Faço uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto e continuo. Então, eu vou trabalhando desta forma até eu ter aqui 3 degrauzinhos. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, 1 e 2. Vou trabalhar até eu ter 3 degrauzinhos aqui desta folha. Aqui, olha, então eu fiz aqui, repare que cada degrau, né, olha, aqui é o 1, aqui é o segundo. Ele faz igual uma sanfoninha, olha. Ó. Então, ele tem 2 partes, né, ó, uma deste lado e outra desse. O segundo degrau também tem, olha, uma deste lado, um deste lado e outro deste. O terceiro aqui, olha, repare que ele só tem um, então está faltando a outra parte, que é para fazer a sanfoninha. Antes de eu fazer esta última parte deste degrau, eu já vou fazer a emenda lá na minha peça. Então, olha, antes de eu começar, eu pego a peça. Aí eu vou lá no espaço entre qualquer motivo, né? Aí que eu tinha feito. Olha. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. Aí eu venho aqui no motivo. E eu vou contar deste motivo, olha. Aqui onde eu fiz a emenda, aqui embaixo, olhe bem. Deixa eu
colocar mais pertinho aqui, ó. Aqui onde foi onde eu fiz a emenda, certo? Então, eu vou contar aqui os pontos, 5 pontos, ó. Aqui dá pra ver o ponto, ó, porque tá a cor cru, né? Aqui nessa cor do oceano. Então, eu conto, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, depois do 5º ponto, olha, eu coloco a agulha aqui nesse espacinho, olha aí. Aí, eu vou pegar aquela alcinha da folhinha de uma corrente que eu tinha feito e passo ela aqui nesse espaço. Ó, já emendei. Aí, eu venho aqui na folhinha e faço um ponto baixo lá no primeiro ponto, fazendo a última carreira, olha. E vou fazendo os pontos baixos até eu chegar lá na correntinha. Ó, já estou chegando na correntinha. Aqui é a primeira corrente das duas, ó. Primeira corrente. Aqui eu faço uma corrente. Chegando na correntinha, olha, eu fiz o ponto baixo e faço uma correntinha. Tiro a agulha daqui também. Aí eu vou lá no lequinho aquele que eu tinha deixado. Ele, olha, entre os outros dois motivos, né? Entre a gotinha. Coloco a agulha no 4º ponto. 1, 2, 3. Coloco a agulha no 4º. Pego a laçadinha. E puxo aqui pra dentro, olha. Emendei também. Aí, eu faço uma correntinha. Aí, eu volto aqui na base e continuo fazendo os pontos baixos, aqui na base da folha. Fazendo os pontos baixos até... Agora, eu não vou parar no antepenúltimo ponto, porque eu estou na última carreira. Então, eu vou trabalhar até o último ponto. Fiz aqui até o último ponto. Repare que aqui já fez a sanfoninha, ó, aquela que eu estava falando, ó. Tá vendo? Já completou a parte de baixo. Aí, eu tiro a agulha aqui da laçadinha, vou lá no próximo motivo e vou contar também, ó, o 5º ponto aqui da emenda que eu fiz embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a agulha no espacinho entre ele e o próximo ponto, olha. Pego a laçadinha aqui da folha, puxo ela aqui pra dentro, já emendando, ó. Olha lá, já emendou. Dou uma ajustadinha, né, pra não ficar largo. E aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora eu posso cortar. Ó, cortei. Aqui eu posso puxar também, ó, que depois eu vou dar um nozinho lá atrás, né? Aí eu vou vir aqui no avesso e vou passando o fio também aqui por trás, né, dos pontos da folhinha, para fazer o nó, fazer o arremate, igual eu fiz na base. Então, ficou assim, olha, a folhinha naquele espacinho entre os motivos de gota. Eu vou fazer agora as outras emendas das outras folhinhas. Aqui, olha, nesse espaço e aqui neste outro espaço também. Da mesma forma. Só uma dica aqui para a folhinha, olha. Este lado é o lado direito, pois ela tem 2 ladinhos. Às vezes pode se confundir. Olha, aqui o ladinho, aqui o avesso, repara que ele tem esse relevinho bem no meio, aqui, olha, um pendãozinho, tá vendo, olha? Ele forma um pendãozinho. Aí, aqui, ele contorna este pendão. Aqui do lado direito, ele não tem o pendãozinho. Aqui no meio, ele é bem retinho, ó, lisinho. E só tem este contorno aqui, olha. Fica mais bonitinho desse lado. Então, eu vou fazer as próximas emendas agora. Emendei aqui a última folhinha. E assim ficou o suplá oceano. Olha que lindo que ele ficou. Ele ficou com um tamanho de 40 centímetros de diâmetro. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo.
Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!